Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos tratar agora sobre a fenologia e manejo de hortaliças de fruto e trabalharemos na aula de hoje especificamente com a cultura do tomate. Essa primeira aula nós vamos tratar sobre a introdução à tomaticultura. Então, nesse primeiro slide, eu trago alguns números para vocês terem ideia de como anda a produção brasileira de tomate. Então, nós temos em torno de 4,3 milhões de toneladas produzidas anualmente, isso dados do IBGE de 2019, em uma área plantada de 61,5 mil hectares. Dessa produção toda, parte vai ser destinada à produção de tomate industrial e parte vai ser destinada à produção de tomate para consumo in natura. Então, onde que nós temos essas produções no Brasil? Principalmente no estado de Goiás, que é o maior produtor brasileiro, responsável por 36,6% da produção, o que chega em torno de 1,6 milhão de toneladas. Seguido pelo estado de São Paulo, com quase 20% da produção, e, em terceiro lugar, o estado de Minas Gerais, com 12,6% da produção. Então, para que é empregado o tomate? A gente pode tanto produzir ele para consumo in natura, aí esse tomate vai ser consumido em saladas, cozidos, em molhos e sopas, ou para o processamento industrial, que daí vai ser destinado para a produção de purês, molhos, ketchup, o tomate enlatado, né, e o próprio tomate seco. Qual a diferença? Nós vamos ver mais adiante que as cultivares apresentam diferenças morfológicas se forem tratadas para consumo in natura ou para consumo no processamento industrial, e também o manejo das lavouras é bem diferente. Nós vamos ver mais adiante. Então, o tomate, ele faz parte da família Solanaceae, tem outras hortaliças e plantas de exploração comercial bastante relevantes, como, por exemplo, o fumo, a batata, pimentão, berinjela. E o tomate, pessoal, queria ressaltar aqui para vocês que houve uma mudança, não muito tempo atrás, do seu nome científico. Então, eu, por exemplo, quando fiz o curso de agronomia, a gente conhecia o tomate como Lycopersicum esculentum, como eu coloquei aqui para vocês. E hoje, o nome científico do tomate é Solanum Lycopersicum. Características nutricionais dele. Então, é um fruto rico em água, de 93 a 97% da composição dele é de água. Então, na parte final, onde nós temos o crescimento, né, e a maturação do fruto, a água é bastante relevante para essa cultura. Grau Brix dele varia aí com as cultivares mais ácidas e menos ácidas, né? De 3,5 a 6. Eu coloquei ali uma comparação para vocês terem ideia. A maçã tem em torno de 12 grau Brix. Tem pouca fibra, mas ele é muito interessante pela questão nutricional. Além de apresentar cálcio, fósforo, enxofre, magnésio, enfim, vitaminas do complexo A, B e C. A principal estrela do tomate seria a presença do licopeno, principalmente naqueles frutos de cor vermelha, certo? E o licopeno, ele tem uma função antioxidante interessante para a prevenção de câncer, tanto do aparelho digestivo quanto para os homens da questão de próstata. Então, é um alimento que vale a pena ser incluído na dieta. Em relação ao centro de origem do tomate, ele é originário da zona andina da América do Sul, então os povos antigos que habitavam esse local já exploravam ele como alimento. Porém, ele foi disperso daí, né, para outras regiões da América, especialmente
para o México, onde essa espécie silvestre começou a ser domesticada e cultivada, né, em grande assim expressão, e depois, só em 1544, que ele foi levado para a Europa, e no início, o povo europeu, ao que se tem os relatos, né, chamavam o tomate de pomo de ouro, que indica que ele teria originalmente a coloração amarela, tá? E no início eles tinham um pouco assim de medo de consumir essa planta, usavam ela mais como ornamental, porque pensavam que ela teria algum tipo assim de substância venenosa. Esse nome, né, pomo de ouro, que deu origem àquele nome do molho de tomate que a gente conhece, né, pomodoro. Vem daí essa expressão. E a partir dessa transição, né, do tomate da América para a Europa, é que ele foi disseminado para os outros continentes e explorado, então, atualmente no mundo inteiro. Quanto à planta de tomate, o que nós podemos pontuar? Então, ela é uma planta que tem um caule semilenhoso e piloso. Aí, duas características importantes aqui. A questão do semilenhoso, ela não consegue se manter ereta por si só. Então, isso já indica que nós vamos ter que utilizar algum sistema de ancoragem ou de tutoramento para essa planta. E a questão da pilosidade, ela tem uma função específica na planta, aliás, várias funções, né? Então, esses pelos ou tricomas, eles estão presentes na planta com o intuito de reduzir as perdas de água, com o intuito de proteger quanto ao ataque de pragas. Então, esses pelos, eles, na sua base, contêm glândulas que liberam óleos, né, que secretam aromas naturais característicos do tomate que repelem alguns insetos. E também, né, bem contraditório, mas é interessante porque esses mesmos pelos que repelem alguns insetos, eles atraem outros que acabam sendo importantes no processo de polinização. As inflorescências, elas são compostas aí por em torno de 5 a 10 flores, dependendo da cultivar. E essas inflorescências são do tipo cacho ou rácimo, que é um tipo de inflorescência em que as flores se inserem em diversos níveis no raquis. Essas flores, elas são hermafroditas, tá, pessoal? E apesar dessa característica permitir a autopolinização, porque nós temos o aparelho feminino e masculino presente na mesma flor, sabe-se que a transferência de pólen realizada por insetos polinizadores, ela vai aumentar a produtividade e, no final, também a qualidade desses frutos. Quanto às cores dos frutos, então, nós vamos ter os frutos de cor avermelhada, que são os mais comuns, com presença, então, de licopeno. Os frutos amarelados, que, ao invés do licopeno, vão ser mais ricos em vitamina A, e também os frutos que surgiram por último, né, que tem essa coloração arroxeada, que quem dá esse tom seriam as xantofilas ou antocianinas, certo? Então, nós temos nos frutos de coloração vermelha, de novo, licopeno, os pigmentos carotenoides. Nos frutos de coloração amarela, nós temos vitamina A, né? Que seria a luteína responsável. E, por fim, os frutos aqui preto ou arroxeado, que seriam as antocianinas, que também têm função antioxidante. Então, aqui eu coloquei uma imagem do lado para vocês verem que
a formação dos frutos, ele se dá da base da raquis, ou seja, da parte proximal à haste principal, ou à haste da planta, e vai ocorrendo o desenvolvimento dos frutos dessa parte mais proximal da planta até o ápice da inflorescência. Quanto ao hábito de crescimento, então isso é muito importante, eu quero que vocês prestem atenção. Nós vamos ter cultivares com hábito de crescimento chamado indeterminado e cultivares com hábito de crescimento determinado. O que isso vai influenciar? Então, para as plantas com hábito de crescimento indeterminado, elas vão ter um padrão de crescimento contínuo, com uma emissão de folhas mais ou menos constante, tá? E emissão de inflorescências também num ritmo plastrocrômico definido. O que elas vão ter de diferença? Elas, na gema terminal, elas vão ter uma terminação numa gema vegetativa. Vocês estão vendo aqui? Tá? Então, essas cultivares com hábito de crescimento indeterminado, anotem isso, elas vão ser empregadas para aquelas lavouras onde eu pretendo atender uma demanda de tomates in natura, certo? Já as cultivares com hábito de crescimento determinado, normalmente elas vão ter um porte rasteiro, elas não vão ser tutoradas, esqueci de falar, né? As indeterminadas normalmente são tutoradas, as determinadas não, vão ser rasteiras. Elas vão ter um crescimento dessa haste principal limitado, e aqui o detalhe, ó, pessoal, o amadurecimento dos frutos vai se dar de modo uniforme, pontual, tudo de uma vez só. E nas indeterminadas, o amadurecimento vai se dando aos poucos, e então a colheita é gradual. No caso das determinadas, a colheita é pontual. Isso aqui, gente, vai possibilitar que eu possa mecanizar essa colheita. O que eu tenho de diferença morfológica aqui? A haste terminal vai ser uma haste reprodutiva, estão vendo aqui? Diferente da indeterminada, que é uma haste terminada numa gema vegetativa. Outro detalhe importante, pessoal, é a questão do desenvolvimento das cultivares chamadas jointless, que seria sem joelho. Então, nas cultivares determinadas, o melhoramento fez isso aqui, tá? Então, vamos olhar essa primeira figura. Eu tenho uma cultivar com joelho, chamada jointed, e uma cultivar, aqui na segunda imagem, sem o tal do joelho, jointless. Esse joelho é uma zona de abscisão presente no pedúnculo da planta. Em algumas tem, em outras não tem. Aqui pode ver já na flor, é possível identificar. Essa segunda aqui, então, é a jointed e a primeira jointless. Mas o que isso tem a ver, pessoal? Por que nas cultivares determinadas, que são para mecanização, para processamento industrial, eu preciso que elas sejam jointless? Porque no momento que eu colho esses frutos, na cultivar jointed, esse cabinho aqui, esse pedúnculo, acaba ficando aderido no fruto. E na jointless, ele fica aderido na planta e deixa o fruto solto. Mais ou menos essa situação aqui, tá, pessoal? Então, o que acontece? Esse tomate aqui, o jointed, se ele vai para consumo in natura, beleza, não tem problema, né? O consumidor chega em casa e destaca essa partezinha verde. Agora, já se esse tomate aqui fosse para processamento industrial, ia ser um baita problema, porque eu não ia poder esmagar ele com esse cabinho junto, porque isso aí ia estragar, por exemplo, o meu molho ketchup, ia largar um gosto muito amargo. Então, para processamento industrial, eu preciso disso aqui. Notem bem
o que nós temos nos nossos supermercados, principalmente aqui no sul do Brasil, que a gente não produz muito tomate, né? Acaba vindo de São Paulo, de Goiás. O que acontece? A gente acaba tendo o tomate de mesa raro, né? E o tomate de indústria acaba atendendo a nossa mesa. Então, é um tomate que tem uma qualidade muito inferior a um tomate produzido especificamente para mesa, tá? Não que um jointless não possa ser produzido para mesa, tá? Ele também pode, não teria problema. Agora, um jointed não pode ser produzido para a indústria. Então, a gente tem que cuidar muito a cultivar na hora de escolher, né? Dependendo do destino que a gente vai dar para a nossa produção. Então, de novo aqui, ó, cultivares indeterminados, eu vou colher gradualmente, então eu preciso ter acesso à planta. Como ela é uma planta semi-lenhosa, que não consegue se sustentar por si só, vou ter que usar um sistema de tutoramento. Então, normalmente o pessoal utiliza esse sistema de cercas cruzadas, certo? Vai colhendo de baixo para cima. Ou também tem o sistema de cerca vertical, onde a gente vai enrolando esse tomate num fitilho e é preso lá em cima. Bom, o que nós temos aqui? Obrigatoriamente a gente precisa amarrar o tomate conforme ele vai crescendo, porque ele não tem gavinhas, né? Diferente, por exemplo, das cucurbitáceas, tá? E aqui, gente, no sistema de cerca cruzada, que o pessoal ainda prefere, tá? Mas ele tem uma desvantagem que ele cria no interior, né, dessas estruturas aqui um microclima que propicia o desenvolvimento de doenças e também a gente não consegue chegar com as pulverizações nessa parte de dentro. Esse sistema de cerca vertical, a gente consegue, então, acessar melhor a planta para fazer o manejo fitossanitário. Não sei, muita questão de tradição o pessoal tem, principalmente que planta tomate em campo aberto, tem seguido assim, mas dentro das estufas a gente já vê a produção de tomate toda em cerca vertical. E aqui a cultivar determinada, né? Lembrando que ela deve ser jointless, é conduzida então livre ou a gente chama também de tomate rasteiro. Normalmente em áreas com irrigação, tá? Ou irrigação por gotejamento ou irrigação por pivô central. Quanto aos grupos, vamos ver que tipos de tomate a gente tem no mercado. As cultivares para consumo in natura podem ser classificadas em 4 grupos principais, isso segundo a CEAGESP, tá, pessoal? Então, essa classificação se dá de acordo com as variações de formatos. Então, essa imagem aqui eu peguei da CEAGESP. Sendo que a gente vai medir a relação entre o comprimento do fruto e o diâmetro equatorial desse fruto, tá? Então, nós temos, por exemplo, aqui o primeiro grupo, que é chamado de grupo CAC. Ele apresenta uma relação entre o comprimento e o diâmetro equatorial menor que 0,9. E são tomates com alta acidez. Depois nós temos o segundo grupo, pessoal, chamado de salada ou Carmen. Aí existe uma confusão, tá? Porque algumas empresas chamam de saladete, ele também, e outras empresas chamam o italiano de saladete, tá? Mas normalmente aqui ele está classificado como salada ou Carmen. Ele vai apresentar essa relação entre 0,9 e 1. São os frutos de alta durabilidade pós-colheita, porque normalmente são os tomates que a gente vai ver mais adiante, que tem um melhoramento para a longa vida. Mas, em contrapartida, são os tomates assim que têm menos sabor, são mais aguados. Eles são empregados tanto para consumo in natura quanto para a indústria. Aí, nesse ponto, tá aquela questão que eu falei para vocês,
que acaba vindo muito tomate que foi conduzido para ir para a indústria, acaba vindo aqui para nós como tomate de mesa com uma qualidade péssima. Depois nós temos o terceiro grupo, chamado de Santa Cruz ou Débora. Essas variações de nome são as empresas, tá, pessoal? Alguns usam Santa Cruz, outros usam o grupo Débora. E dentro, né, desses grupos tem as cultivares. Então, nesse caso, a relação fica entre 1 e 1,15. São uns tomates, assim, que tem uma menor consistência de polpa, ou seja, eles têm mais conteúdo de água e mais sementes também, se comparados com o tomate italiano, tá? Eles têm até um formato mais ou menos semelhante, mas eles são mais aguados e tem mais sementes do que o italiano. E, por fim, nós temos o grupo italiano, que a relação aqui deles é a maior de todas, deve ser maior que 1,15. Então, é um tomate que tem um formato alongado, é um tomate de polpa bastante sólida, adocicada, com poucas sementes. Então, ele vai ser utilizado preferencialmente para a confecção de molhos e também para a produção de tomates secos, tá, pessoal? E ainda nós temos o chamado grupo cereja, que nós temos aqueles mais redondos, que são um pouquinho mais ácidos, e esses aqui, ó, que eu coloquei para vocês, que são mais oblongos, que são chamados também de tomates grape, que seria uma alusão, né, à baga da uva. São bem adocicados, usados tanto em aperitivos quanto em saladas. E tem, né, da coloração amarela também, que é muito bom, é um espetáculo. Aí, em relação ao tomate longa-vida, fica a dúvida, né, do pessoal. O que é o longa-vida? É uma cultivar? É um grupo de tomate específico? O que é isso, né, afinal? Então, eu digo para vocês que o longa-vida, ele não representa um grupo, mas sim um melhoramento genético sobre algumas cultivares, tá? Então, esse melhoramento genético que transforma o longa-vida, ele pode ser feito por chamados métodos convencionais, selecionando parentais superiores, ou seja, selecionando pais que tenham maior firmeza de fruto e cruzando esses pais. Outro método convencional utilizado seria a utilização de mutantes do amadurecimento, né? Apareceu uma planta lá que ela tem gene recessivo para o amadurecimento, ou seja, ela vai amadurecer mais devagar, ou enfim, eu seleciono essa planta e começo a multiplicá-la. E também, gente, já existe técnicas modernas de melhoramento de tomate, que seria a transgenia. Porém, aqui no Brasil, tá, a gente não tem ainda tomates transgênicos para longa vida. Então, o que nós vamos ter são essas duas categorias aqui de tomate para longa vida. Tá, mas o que é, né? Nada mais é do que tomates que têm uma polpa mais firme do que um tomate comum, que não seja longa vida. Então, eles vão durar mais depois de colhidos, o que seria uma grande vantagem para o consumidor e também para quem está ofertando, né? Que não vai ter um produto tão perecível. Porém, são frutos, normalmente, que acabam perdendo em sabor em relação a um tomate não longa vida. Certo, pessoal? Um abraço.